mas eu quero ministrar sobre esse tema: pequenas concessões, grandes derrotas. Pequenas concessões e grandes derrotas. A nossa meditação, ela vai estar sobre um personagem bíblico que é, ao meu ver, bastante emblemático, apesar de que esse personagem, ele é muito falado, ele é muito ensinado sobre ele, ele é uma referência quando se fala desse grupo de pessoas especiais, mas eu queria tentar mergulhar um pouquinho mais na história desse homem, para a gente compreender o que Deus quer nos falar ao apresentar não só os seus feitos, mas também ao permitir que na palavra estivesse gravado para nós as suas derrotas, né? Aquilo que ele não conseguiu fazer, aquilo que ele não fez. Então aquilo que ele já fez nós sabemos, e nós conhecemos bem, mas eu queria entender com os irmãos nessa manhã os princípios que Deus quer trazer para nós a partir daquilo que ele não fez, ou a partir dos seus erros, e que estão aqui na palavra para nós. Esse personagem é Sansão. Nós vamos ler alguns textos, não vamos ter apenas um texto base, mas a história de Sansão está ligada à história dos juízes que Deus constitui sobre Israel. Antes de existirem os reis, período, né, da monarquia em Israel, Israel era administrada em todos os sentidos por juízes. E esse período de juízes foi um período longo. Nós tivemos muitos juízes, 14 juízes trabalharam administrando e liderando as tribos de Israel, começando com o primeiro juiz, que foi Otoniel, e o último juiz. Aí sobre o último há algumas controvérsias, mas eu particularmente creio que o último juiz foi Samuel, porque ele foi utilizado por Deus para ungir o primeiro rei, né? Então ele marca essa transição, né, do período de juiz para o período da monarquia. 14 juízes, eram pessoas especiais. De fato, os juízes eram homens, mulheres especiais, que foram dotados de poder de Deus para julgar, para liderar o povo, para ser aquele que julga, aquele que executa as penas, aquele que administra, aquele que dá direção, num período em que o povo ainda era tribal. Sansão foi um desses juízes. A Bíblia fala que o propósito inicial de Sansão era iniciar o processo de libertação de Israel diante de uma opressão que já durava 40 anos dos filisteus sobre Israel. Os filisteus foram as pedras no sapato de Israel por muito tempo, e o chamado de Sansão foi exatamente para que esse período de 40 anos cessasse, essa perseguição, esse povo que era uma pedra no sapato de Israel pudesse realmente ser colocado no lugar em que Deus desejava que eles fossem colocados. A Bíblia não fala o nome da mãe de Sansão, fala apenas que ele era filho de Manoá, da tribo de Dan, mas fala algo interessante, diz que a sua mãe era estéril, ela não poderia gerar filhos, né? E ela tem um encontro sobrenatural com o Deus que providencia todas as coisas. E Deus, por meio de um mensageiro, de um anjo, visita esse casal e informa esse casal: olha, vocês vão ter um filho, mas esse menino não vai ser um menino normal, esse menino deve ser visto por vocês como um nazireu. E essa palavra, ela precisa ser bem compreendida, porque no hebraico, nazireu tem o mesmo significado que no Novo Testamento tem a palavra santo. E quando nós falamos santo, nós estamos falando o quê? Que nós somos santos, nós somos o quê? Separados por Deus, né? Chamados para fazer parte aí do sacerdócio real. Enfim, o nazireu tinha essa mesma perspectiva no Antigo Testamento. Então quando se fala de nazireu, se fala de alguém que Deus separou para ser santo. O voto do nazireu está lá em Números capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 21, depois você pode acompanhar, você pode ler em casa, você vai ver tudo que o nazireu podia ou não fazer, está lá. Fato é que Sansão era um herói do seu povo, um herói solitário, com muitas façanhas assim, de coisa de Marvel, para quem gosta de Marvel, né? Sansão era um cara da Marvel, né? Do Antigo Testamento. Eu gosto, né? Quem gosta de Marvel aí?
Aí, ó. Ixi, glória a Deus, estou sozinho não. Achei que eu era doido, né? Eu tenho copo da Marvel, gente, em casa. Então eu gosto da Marvel. Copão grande assim, ó, para tomar refrigerante, né? Eu gosto. Sansão era um cara da Marvel do Antigo Testamento. Era um herói do povo, aquele cara que arrebentava todas as coisas e que matava todo mundo sozinho e que lutava com o leão. Ele era um herói individual, sozinho. Grandes vitórias, de fato, Sansão conquistou sobre os seus inimigos poderosos. Mas a sua história é um pouco diferente, na minha perspectiva, de outros juízes. Porque quando eu olho para aquilo que Sansão não fez, ou para aquilo que ele fez de errado, eu consigo entender que há uma tipificação da relação de Deus com Sansão, com a própria relação de Deus com Israel. Por exemplo, Israel nasce de uma maneira especial. Um povo pequeno, um povo, né, perdido, e Deus decide juntar esse povo e transformar esse povo numa nação. Quando Israel é constituído, várias outras nações já existiam. Mas Deus decide criar uma nação. Essa nação nasce por providência, uma providência especial de Deus. Da mesma forma como Sansão nasce por uma providência especial de Deus. Israel é um povo revestido de poder e autoridade de Deus. Só não usou mais esse poder e essa autoridade porque errou muito. Da mesma forma Sansão. Israel é incomparável aos olhos do Senhor. Incomparável, não há como comparar Israel com outras nações. Aos olhos do Senhor, Israel é assim. Sansão também. Sansão é incomparável. Quando você coloca ele perto dos outros homens, não há ninguém que se compare a Sansão. Sansão tem uma particularidade, porque ele corre atrás das mulheres estrangeiras. Ele tem um problema sério com mulheres. E aquilo que poderia ser uma bênção na sua vida passa a ser um grande problema, porque ele começa a se prostituir com mulheres que, aos olhos de Deus, eram prostitutas. Não faziam parte do povo de Deus, não faziam parte da família de Deus, não faziam parte da aliança de Deus, e são exatamente essas mulheres que Sansão gosta. E isso tem tudo a ver com Israel. Porque a grande crise de Deus com Israel, no sentido, né, crise de Deus no bom sentido aqui, porque Deus não tem problema com as nossas crises, mas o coração de Deus, a maneira como Deus pune Israel, tem tudo a ver com a maneira como Israel age, se prostituindo com as outras nações. Tem tudo a ver com Sansão também. Esses juízes, eles eram heróis, e me parece que Sansão mergulha nessa jornada que Deus o convida, através dos seus pais, para viver de uma maneira muito descomprometida com o significado do próprio termo nazireu. Me parece que, apesar de toda a autoridade, de todo o poder que ele tinha, me parece que durante esses 20 anos de juizado, de ministério, porque era um ministério sobre as tribos, Sansão simplesmente vive incorrendo em uma série de erros que vão culminar com a sua morte, com a sua vergonha, com a sua destruição pessoal, com a destruição do seu ministério, do seu chamado, se transforma num motivo de escárnio público, e tem tudo a ver com a maneira como ele viveu. Tem tudo a ver com a maneira como ele viveu. E eu fico pensando isso porque a Bíblia não esconde os erros dos seus filhos. Está difícil de falar. Precisa de um pouquinho de água, gente. A sequidão do clima. Quando nós olhamos para Sansão e para todos os personagens da Bíblia, nós vemos um Deus que permite que os seus filhos não se escondam por trás dos seus erros. A Bíblia não esconde os erros. A Bíblia não esconde os erros dos seus heróis.
A Bíblia não esconde os pecados dos seus heróis. E isso tem tudo a ver com a própria fragilidade que nós temos, com as quais nós temos que conviver, e eu já disse, Deus não tem problema com essas fragilidades. Mas quando nós olhamos para Sansão, nós percebemos que o seu erro, o que aconteceu no final da sua vida, não é um ponto isolado. O que acontece com ele, você sabe muito bem o que acontece com ele, ao final da vida, o que acontece com ele não é um ponto isolado. Isso não aconteceu porque ele errou naquele dia, porque aconteceu um problema naquele momento. Não, foram 20 anos renunciando o seu próprio chamado. 20 anos. Vinte anos dando pequenas concessões. 20 anos dando concessões. Vinte anos negociando a sua vida. 20 anos negociando o seu chamado. 20 anos negociando o seu ministério. 20 anos negociando os seus propósitos, a sua vida, os sonhos que Deus planejou para ele. Toda a grande derrota que nós enfrentamos na nossa vida, todas as grandes derrotas que nós podemos vir a enfrentar um dia, nunca é um fruto isolado. Todas as grandes derrotas que nós podemos vir a sofrer um dia na nossa vida são acúmulos de concessões dadas ao longo da nossa vida, não resolvidas por anos. Concessões não resolvidas, pecados não resolvidos, e que a gente tentou colocar por baixo do tapete, mas chega um momento em que isso vem à tona, e quando isso vem à tona, acontece o que aconteceu aqui figurativamente com Sansão. Chega um momento na nossa vida em que a fatura chega e a gente tem que pagar. Existem circunstâncias que a gente não pode mais remediar. Isso é verdade. Tem coisas que nós fizemos e tem coisas que nós falamos e pensamos e projetos que nós desenvolvemos que fugiram do plano de Deus no sentido da nossa teimosia e que dá para remediar ainda. Dá para se arrepender, dá para corrigir. Tem coisa que não dá mais. Tem coisa que o tempo já levou e que a gente não consegue mais. Talvez a pessoa que eu ofendi já morreu. Talvez um relacionamento ruim com meu pai ou com meu irmão não dá mais para ser resolvido. Mas talvez ainda dê para fazer isso. E eu creio que como tudo na nossa vida, é uma decisão. Mas você precisa entender isso, que derrotas, prejuízos que nós vivemos na nossa vida espiritual, na nossa vida material, na nossa vida familiar, nunca é um fruto isolado. Nunca é. Quando nós paramos para analisar, nós vamos percebendo que é um complexo de momentos e momentos em que nós entregamos e demos a concessão de áreas da nossa vida e de circunstâncias da nossa vida que nós nunca deveríamos ter dado. Então, de que adianta ser um herói da Marvel, do Antigo Testamento? O que adianta ser um cara com tanta força que consegue rasgar um leão? Interessante isso, né? Eu queria ver um filme disso. Rasgar um leão com as mãos. Se no fundo, ele é uma criança teimosa e assustada, e um adulto que se comporta como se fosse uma criança. De que adianta? E eu fico pensando que muitas vezes nós pedimos a Deus ferramentas. Senhor, nos dá ferramentas, nos dá força, nos dá poder, nos ajude, nos leve, vamos lá, Senhor, eu quero e tal. E Deus olha para nós, talvez com a mesma perspectiva que olhava para Sansão. Você quer ferramenta para quê? Você não vai usar. Você quer dom para quê? Você quer força para quê? Você não vai colocar em prática. Que compromisso Deus poderia ter com um coração que não está disposto a servir na mesma proporção do chamado? Porque a grande discrepância na vida de Sansão em relação a outros juízes é exatamente essa discrepância do coração. Há um chamado poderoso, mas há uma resposta medíocre.
A resposta de Sansão para o chamado que Deus dá a ele já no ventre da mãe é medíocre. Então pense nisso, toda grande derrota, todo grande desajuste das nossas vidas espiritualmente, materialmente, na família, na carreira, nunca é um fato isolado. Sempre são concessões que foram dadas, talvez não percebidas, mas foram dadas. Vamos ver algumas concessões de Sansão. Capítulo 14 de Juízes. Capítulo 14 de Juízes. Versículo 1 ao versículo 3. Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse ao seu pai e à sua mãe, olha o que ele diz ao pai e à mãe: vi uma mulher filisteia em Tímina. A palavra de ordem dele: consigam essa mulher para mim. Consigo essa mulher para mim. Versículo 3, a resposta do pai: será que não há mulher entre os seus parentes, entre o teu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos, a esse povo que não faz parte da aliança, para conseguir uma esposa. A resposta de Sansão é: consiga essa mulher para mim, porque é ela quem me agrada. A primeira grande concessão de Sansão foi deixar de ouvir quem ele deveria ouvir. É perder a capacidade de ouvir quem ele deveria, ou de quem ele nunca deveria deixar de ouvir os conselhos. Se você voltar um pouquinho no capítulo 13, no versículo 4, é exatamente o lugar onde há uma orientação sobre como ele deveria ser criado. Todavia tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, não se passe navalha na cabeça do seu filho, do filho que você vai ter, porque o menino é nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Essa foi a explicação que o anjo dá para a mãe dele, dá essas instruções. Mas me parece que a família recebe essa instrução com preocupação, porque logo à frente, no versículo 8, o pai ora e pede: fala comigo também. Eu preciso entender, assim, bem certinho, o que eu tenho que fazer. Como que esse menino tem que ser criado? Qual é o propósito do Senhor para ele? Eu preciso entender isso bem. A família, tanto a mãe quanto o pai, tinham uma preocupação enorme com o chamado, enorme com a responsabilidade. Os pais tinham noção, até pela experiência sobrenatural que eles acabaram de ter com Deus, que gerou essa gravidez. Então não havia condição natural, e essa gravidez aconteceu. Essa criança foi separada por Deus para uma missão especial, mas há uma preocupação nos pais, de como deveria ser o caráter do seu filho. E é exatamente em relação aos pais a primeira concessão que ele faz, porque é exatamente sobre os pais, aqueles que estavam mais preocupados com seu caráter, com a sua vida. São estes que são os primeiros a deixarem de ser ouvidos. Interessante isso. O pai de família tinha essa autoridade, né, de resolver todas as questões, inclusive o casamento dos seus filhos. Mas o que eu fico pensando é que os erros que mais doem são aqueles dos quais nós fomos mais avisados. Os erros que mais causam dor ao nosso coração quando nós passamos por eles são exatamente os erros que nós ouvimos muita gente falar: não faça isso, não vá por esse caminho, não viva isso, não experimente isso, não sonhe dessa forma. E a pessoa vai, e aí acontece tudo de ruim. Ela ainda acaba colocando a culpa em Deus, mas a dor de ter sido orientada, de ter sido avisado tantas vezes e não ter dado ouvido é muito grande. Não sei se você já teve a oportunidade de aconselhar alguém que numa situação dessa, que ouviu várias vezes: não faça, não faça, não faça. Ah, não, isso não é palavra de Deus. Aí vai procurar de outro: não faça, não faça, está escrito, está tudo errado.
Está na cara, só você que não está percebendo, e a pessoa vai e faz. No final das contas está todo mundo errado, só ela que está certa. Perde a capacidade de ouvir. Segunda, no capítulo 14, versículo 1, capítulo 16, versículo 1, e no capítulo 16, versículo 4, Sansão se envolve com 3 mulheres diferentes. Uma no capítulo 14, 1, outra no capítulo 16, 1 e outra no capítulo 16, 4. Vamos lá, capítulo 16, versículo 1. Certa vez, Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Aí gerou uma série de situações aqui, tá? Agora, no 14:1 nós já lemos, né? Agora 16:1 nós já lemos, 16:4. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma outra mulher do vale de Soreque chamada Dalila. E a Dalila foi uma infiltrada dos filisteus para descobrir qual era a fraqueza de Sansão. Mas se você analisar os 3 relacionamentos rápidos, aparentemente, que ele tem com essas 3 mulheres, todas elas serviram para complicar a vida dele um pouquinho. A primeira mulher desencadeia uma série de atos de violência. Sansão desencadeia uma série de atos de violência por causa da primeira. Por uma aposta, por uma situação qualquer ali que a Bíblia narra, que a gente não vai entrar nela agora para ganhar tempo. Sansão perde essa aposta e essa perda ali daquela aposta desencadeia uma série de atos de vingança, violência por parte de Sansão. A segunda, que é essa que nós acabamos de ler aqui no versículo 1 do capítulo 16, expõe a fraqueza moral de Sansão para todo o povo. Tanto que Sansão sai da cidade, e para sair ele tem que sair carregando as portas da cidade, porque senão ele não saía. Ela expõe a fraqueza moral dele. E a terceira, essa agente infiltrada dos filisteus ali, pela sua insistência, descobre, né, a fonte do poder ou do voto ali de Sansão e descobre a fórmula para acabar com a sua força. Que concessão é essa? Se relacionar com pessoas com quem eles não deveriam se relacionar. Não só o voto dele, mas qualquer pessoa temente a Deus não se relacionaria dessa forma. Primeiro, ele perde a capacidade de ouvir. Se ele perdeu a capacidade de ouvir os pais, com certeza ele ia fazer um monte de coisa errada. Na segunda concessão, ele já começa a se relacionar com mulheres diferentes, de povos que não pertenciam ao Senhor, e essa foi a segunda concessão. A terceira concessão, no capítulo 14, versículo 8, volta um pouquinho, porque essa aqui é interessante. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com aquela primeira que ele queria, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, o leão que ele havia matado, e nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu o mel com eles, e eles também comeram, mas não contou para os pais que tinha tirado o mel do cadáver. Pastor, o que isso tem a ver? O nazireu não podia sequer passar perto de alguém ou de alguma coisa morta. Ele não poderia, mas ele não só passa perto, como ele come de alguma coisa que está dentro do cadáver do leão. E eu fiquei pensando muito sobre isso aqui, porque parece muito com gente que está procurando doçura dentro de coisa podre. Gente que está procurando se alimentar e se satisfazer com coisas gostosas, mas retiradas ou de dentro da podridão, retiradas de lugares, de ambientes, de pessoas com os quais nós não deveríamos nem ter contato. Muitos ainda hoje estão buscando esse mesmo prazer, pecam procurando doçura dentro da podridão, procurando prazer dentro do que é podre, do que deveria se afastar. A quarta concessão, capítulo 14, versículo 10. Seu pai desceu à casa da mulher e Sansão deu ali uma
festa, como era costume dos noivos. O que tem em festa quando é o costume dos noivos naquele tempo? Pode falar, gente. Bebida, fermentada, vinho, tudo que a galera fazia. O que Sansão fez? Fez também. Mas o voto dele diz que ele não poderia nem sequer comer uva. Ele não podia só não beber o vinho, ele não podia nem comer as uvas. Nada que fosse fermentado. Essa quarta concessão me chama atenção também, porque é preferível aos olhos de Sansão fazer o que os outros fazem do que se posicionar como alguém que tem um chamado muito definido, muito claro e um propósito para a vida. É muito mais fácil fazer o que os outros fazem do que se posicionar com o seu chamado e deixar que o seu chamado, seu propósito, o que Deus faz sobre a sua vida, seja visível. É muito mais fácil se misturar e fazer o que os outros fazem do que fazer o que Deus nos chamou para fazer. Isso é fato. E a gente tem que ter coragem muitas vezes para nos posicionar em ambientes em que é muito mais fácil nós fazermos o que todo mundo faz. Sansão precisava se posicionar como alguém que é ungido de Deus. Vai pensando sobre isso. Porque nós também precisamos nos posicionar. A quinta concessão, capítulo 16, versículo 20. É ter um conceito muito elevado sobre si mesmo. Isso a Bíblia chama de soberba. E a Bíblia fala que a soberba precede a queda. E é exatamente o que acontece com Sansão. Ele tinha tanta confiança nas suas forças e nos seus talentos, e que ele se permitia passar por situações perigosas. Ele dizia: certamente me livrarei. Certamente me livrarei. E nessa brincadeira, e a sexta concessão, na última ele acaba perdendo. Mas Provérbios 16:8, Provérbios 16:18, 16, 18 e 19, a soberba precede a queda. Guarda isso no seu coração. A soberba é uma ferramenta de destruição pessoal. Se você quiser se destruir, tenha um coração soberbo. Se você quiser ser feliz e ter paz, tenha um coração humilde. Porque a Bíblia diz que o Senhor resiste ao soberbo. Não é o pastor que vai resistir, não é a igreja, é Deus. Deus está dizendo: eu resisto ao soberbo. Se Deus resistir contra a sua vida, não dá para você viver bem. A sexta concessão, capítulo 16, 4, os filisteus infiltram Dalila. No versículo 7, no versículo 11, no versículo 3, Sansão entra numa brincadeirinha com a Dalila. Não, se você me amarrar assim, eu perco as forças. E ela faz, e ele deixa, e ele se solta. Ah, se você fizer isso e tal, 3 vezes. E a Dalila fala algumas coisas que a gente ouve ainda hoje, né? Tipo assim: você não me ama. Quem ouve de vez em quando assim: você não me ama, se você me amasse, você não faria isso. Se você me amasse de verdade, você não ficava assim, brincando com a minha cara, né? Deve ser só lá em casa, eu acho, né? De vez em quando a gente conversa lá assim. A Bíblia fala que essa brincadeira minou o ânimo de Sansão. Algumas versões dizem que ele ficou a ponto de morrer. Dalila não devia ser muito fácil, não. Porque a Bíblia fala que ele fica a ponto de morrer. E ele entrega o jogo. Se você cortar meu cabelo, eu perco as minhas forças. A questão é que a soberba, a quinta concessão, que é a soberba, leva a gente a entrar por caminhos que a gente não deveria ir, brincar com quem a gente não deveria brincar, fazer o que a gente não deveria fazer, faz a gente deitar no colo de quem a gente não deveria deitar. E aí você entenda isso da maneira como você quiser. Você pode pensar deitar no colo de uma pessoa, deitar numa situação, se acomodar numa situação que vai acabar com a sua vida. Vai acabar com a sua vida.
Mas a soberba me impede de entender isso. Então eu deito no colo do meu inimigo. Quem eu deveria matar, era essa a regra lá, era matar, passa a ser o lugar onde eu encosto a minha cabeça para descansar. Passa a ser o meu colega de brincadeira, a minha colega de brincadeiras. Nesse jogo de sensualidade que provavelmente Sansão gostava muito, mas ele mergulhou no mar cheio de tubarão, e na última bocada ele foi pego. A soberba leva Sansão a deitar no colo do inimigo. E ele dizia: certamente eu me livrarei. A questão é que essas 6 concessões, e eu creio que a gente poderia enumerar outras aqui, mas essas 6 concessões levaram à grande queda, à grande derrota. A força de Sansão era o próprio Deus. A gente precisa entender isso. Quando nós cantamos, quando nós falamos, quando nós ministramos força de Deus, nós estamos falando da presença de Deus. Nós estamos falando do Espírito Santo de Deus, que é a maneira como Deus se manifesta dentro de nós. E eu particularmente gosto de pensar no Espírito Santo como o Deus otimizado para cada um de nós, que fala do jeito que eu vou conseguir entender, do jeito que eu vou conseguir ouvir, que fala de uma forma que é muito particular, muito característica, de uma forma que eu vou conseguir entender isso. Eu sei que Deus também faz isso com você. Mas entenda isso, é a presença de Deus. Toda a força que nós pudermos experimentar e viver na nossa vida é Deus. É a presença de Deus. Você não é bonzinho porque você é bonzinho porque Deus te faz assim. Você não é um bom marido porque você é essencialmente um bom marido, porque essencialmente você não é, nem eu. Nós podemos ser alguma coisa que presta porque o Espírito Santo habita em nós e nos faz, de uma maneira providencial, ser bom em alguma coisa. Mas quando chega nesse ponto na vida de Sansão, Deus já não está mais com ele. E por isso ele é preso e ele é envergonhado, ele passa por uma série de situações difíceis. Mas as concessões ao longo de uma história vão distanciando as pessoas daquilo que elas deveriam ser. Eu queria, se você puder repetir isso comigo. As concessões ao longo de uma história distanciam as pessoas daquilo que Deus planejou. Amém. Veja, o pecado deturpa a identidade. Sansão já não sabia mais o que significava ser nazireu. Para ele era ser como um moço jovem qualquer. O pecado deturpa o senso de propósito. Ele já não sabe mais por que veio ao mundo, por quem e contra quem deveria lutar. Ele já não sabe mais o que deveria fazer para agradar a Deus, e ele já não entendia mais que o propósito da sua vida foi ser gerado por Deus para iniciar uma libertação que só ele iria fazer. Só ele. O pecado destrói o senso de destino. Se eu não tenho identidade, se eu não tenho propósito, eu não tenho destino. E aí a gente tem que fazer da música: deixa a vida me levar, vida leva eu. Tem que fazer da música a nossa história. Porque quem não tem identidade, quem não tem propósito, não tem destino. Então deixa a vida levar. Vive de qualquer jeito. Serve de qualquer jeito. Seja membro de uma igreja de qualquer jeito. Seja homem, seja mulher de qualquer jeito. Seja filho de qualquer jeito. E se eu não tenho destino, é claro que eu também não vou ter visão. E sem visão eu não consigo projetar, não consigo planejar. E o que acontece com ele é a tipificação disso. Primeira coisa que os filisteus fazem quando pega ele, faz o quê? Cegam. Acaba com a sua capacidade de enxergar. A cegueira física é a tipificação do seu estado em relação a Deus. O que os filisteus fazem é exemplificar
externamente o que já estava acontecendo dentro do seu coração. Durante os 20 anos de chamado de ministério, Sansão passou por um processo de cegueira, que culminou com a sua cegueira. Uma doença espiritual que foi durante 20 anos e culminou com a cegueira. Sansão só tem um destino quando chega nesse ponto. E aí você que gosta de estudar sobre suicídio, estude o texto de Sansão. Porque o que Sansão faz no final da vida é o quê? Ele se mata. É interessante isso, porque, veja, não tem identidade, ou tem a sua identidade deturpada, tem o seu senso de propósito deturpado, tem o seu senso de destino deturpado, tem a sua visão destruída. O que sobra? O que sobra para alguém assim? Nada. Sem a presença de Deus, nem a oração final dele é uma oração legal, porque ele poderia ter falado assim: Senhor, eu sei que eu errei, eu sei que o Senhor me chamou para ser um nazireu, eu sei que o Senhor se manifestou sobre a minha família de uma maneira sobrenatural, eu sei que o Senhor me deu poder, era a tua presença na minha vida, eu sei que eu errei, mas eu queria pedir perdão ao Senhor agora, e que o Senhor pudesse restaurar a minha visão, restaurar as minhas forças, para que eu pudesse dar continuidade ao meu chamado. Deus faria. Mas o que ele faz? Senhor, me dá força a última vez, eu não quero mais nada. É o que ele diz: eu não quero mais nada, eu não quero ser nazireu, eu queria ser um jovem qualquer, mas eu não sou. Então, já que eu não sou, e eu estou aqui, me dá força só mais uma vez para eu acabar com isso. E a Bíblia fala que naquele momento Deus restaura a sua força e ele destrói aquelas colunas daquele lugar, e na sua morte foi o tempo em que mais morreu gente durante os 20 anos de ministério, que ele deveria ter cumprido de maneira integral e bonita. Mas eu fico pensando nisso, querido. Que tristeza ter que fazer uma oração dessas. Mas tem gente fazendo essa oração até hoje. Tem gente fazendo essa oração até hoje, que está doido para derrubar os pilares da família, está doido para derrubar os pilares da igreja, está doido para derrubar os pilares do ministério, da carreira, da vida espiritual, mas não consegue entender que só precisa ter coragem para assumir que precisa da presença de Deus. Um Deus misericordioso, bondoso, justo, fiel, que mandou Jesus morrer na cruz, e nós vamos celebrar isso ainda hoje, para nos dar vida. Entenda, querido, pode estar tudo morto, mas se Deus soprar, tem vida. Pode estar tudo destruído. Existem circunstâncias da nossa vida que a gente olha e fala: Deus, não tem como. E Deus fala: não é você que faz. Não é você que faz, sou eu. E aí a gente prefere viver a vida de um abismo chamando outro abismo, como foi a vida de Sansão. E a gente perde a oportunidade de ter uma vida brilhante, porque Deus continua chamando homens, Deus continua chamando mulheres, gente normal, gente comum. Mas a questão não é o tipo de gente que é chamada, é o tipo de propósito que Deus tem. Então Deus chama gente comum para destinos extraordinários. Deus chama gente comum para propósitos sobrenaturais, propósitos extraordinários. Entende isso? Você não precisa querer ser brilhante, deixa Deus brilhar em você. Você não precisa querer ser o Superman no nosso tempo, a Supergirl do nosso tempo. Você pode ser você mesmo. Deus não tem problema em lidar com quem você é essencialmente, porque Ele te conhece. Mas é por te conhecer essencialmente que Deus quer te projetar para aquilo que Ele tem para você, porque sozinho nós não vamos, queridos. Essa semana eu passei por umas situações assim de tanta ira, uma situação em que eu e a minha esposa fomos injustiçados numa circunstância, e eu fiquei assim, acho que eu estou passando mal até hoje, por ter que engolir isso. Mas sabe, as pessoas sabem quem você é.
sabem como você vai reagir, sabe o que esperar de você por saber quem você é. Então isso às vezes é ruim, porque dá vontade, né, de explodir e a gente não pode. Mas eu fiquei pensando, Deus, eu não tenho força para resolver isso. E eu não vou encarar uma situação dessa se o Senhor não estiver na minha frente. Eu vou só deixar passar por cima. Entende? E é assim. E eu sei que você passa por situações assim também. Tem circunstâncias da nossa vida que a gente acha que está demais, e Deus está dizendo, a sua soberba está fazendo você deitar no colo do inimigo. Querido, entenda, nazireu, separado por Deus para ser santo, guardadas as devidas proporções, guardados os devidos contextos, nós somos a mesma coisa. Ou a salvação que temos em Jesus nos aconteceu, e nós recebemos essa salvação para viver do mesmo jeito, para viver brincando com quem nós deveríamos estar guerreando, para viver flertando com quem nós deveríamos nem sequer passar perto, para viver buscando doçura dentro da podridão. Jesus não morreu por isso. Jesus morreu para nos fazer uma nação santa, uma nação de nazireus. Um povo separado, escolhido por Deus para viver para a sua glória, para o seu louvor e para a sua honra e para fazer o seu nome conhecido. Mas nós estamos dando concessões. E existem concessões que são tão sutis que nós só vamos perceber os seus efeitos quando passar 20 anos. O que tem? Comer um mel? Estava com fome. Certamente Sansão pensou assim. O que tem pegar esse melzinho aqui, está tão bonito, tão gostoso, mesmo que esteja dentro de um cadáver de um leão que eu matei há tantos dias atrás, fedendo, podre, mas o mel parece que está bonito. Se ser cristão, se ser separado do mundo, não modificar a nossa vida em nada, nós não somos cristãos, simples assim. Porque ser cristão não é ter uma religião. A religião, todas as religiões que você for estudar, é o movimento do homem tentando encontrar Deus. É o movimento do ser humano tentando entender Deus. O que é o cristianismo? É o contrário. É Deus se fazendo homem para se relacionar com seus filhos. É o contrário. Cristianismo é Deus saindo da sua glória, abrindo mão da sua glória para assumir a forma de servo e caminhar com os seus filhos como um servo. É o movimento contrário, Deus que vem ao nosso encontro. E se esse Deus vem ao nosso encontro e morre por nós, para que nós não tenhamos mais nenhuma desculpa para não estar na presença do Pai. Se Ele faz isso, não é justo, como igreja, como filhos, não entender essa separação. Não estou dizendo que você tem que usar a roupa de um jeito, de outro, não estou dizendo nada disso. Estou dizendo que existem coisas que Deus vai falar ao seu coração, e Ele quer falar, que vão modificar a sua maneira de falar, a sua maneira de pensar, a sua maneira de projetar, a sua maneira de se vestir, a sua maneira de se relacionar, a sua maneira de fazer negócios. Isso é ser nazireu no nosso tempo, isso é ser santo, isso é ser separado, é deixar de fazer o que os moços fazem, né? Sansão fez exatamente o que os moços faziam, ele deveria ter feito o contrário. Mas é compreender que o meu direito, enquanto servo de Deus, enquanto filho de Deus, enquanto cristão, é ser a imagem daquele que morreu por nós. Esse é o meu direito. E você não pode esperar um direito melhor e maior do que esse. Você pode até orar pedindo um monte de coisa, mas a sua oração principal tem que ser: Senhor, me torna como Jesus. Eu preciso ter o caráter de Jesus. Preciso refletir a vida de Jesus. Eu preciso disso. Essa tem que ser a sua principal oração, porque senão as concessões vão assumir o controle da sua história. É como se você tiver um carro e você coloca Jesus no banco do passageiro. Fala: Jesus, o carro foi o Senhor que me deu, mas quem dirige o carro sou eu.
então o senhor fica aqui, o senhor pode até ir comigo. Eu vou furar sinal, eu vou fazer tudo que tiver que fazer, mas eu que vou dirigir. O senhor não vai dirigir o meu carro. Esse é o cristianismo parcial que a gente vê por aí. Nós até reconhecemos que Ele é a fonte de tudo aquilo que nós temos e somos, mas nós escolhemos as áreas em que nós vamos permitir que Ele assuma ou não o controle da nossa vida, e aí as concessões vão acontecendo, porque se Ele não tem o controle total da nossa vida, na área em que Ele não estiver, haverá concessão, porque não é com a nossa força, a gente só é capaz de não dar concessão se for pela força dEle. E aí deu a concessão frutificou, não foi resolvida, a gente vai ter que colher um fruto amargo, de repente vai ter que comer um mel de dentro de um leão morto. Pastor Juba falou semana passada sobre isso. Nós estamos querendo lidar com um fruto, mas a árvore que foi plantada num solo contaminado do pecado, ela só vai dar fruto de pecado. O problema é que e isso dá trabalho, é resolver a raiz. E as raízes são as concessões. E quando essas raízes estão bem fundas, essa árvore vai gerar frutos, e esses frutos são amargos, são terríveis. E a gente vai perdendo a capacidade de entender isso e tal. Agora, como é que resolve isso? Você tem que ir na raiz. Resolve a sua vida, querido. Tem gente com quem você deveria se relacionar e você não está se relacionando. Tem parente, tem pessoas que Deus colocou na sua vida para você influenciar e você não está fazendo isso. Tem gente com quem você não deveria se relacionar e você está se relacionando. Ah, pastor, mas é o homem da minha vida, é a mulher da minha vida. Aí entra naquela história, estou avisando. Tem negócio que você não deveria fazer e Deus talvez está te dizendo isso hoje aqui. Não faça. E tem negócio que você deveria fazer e você está com os olhos fechados para aquele negócio, porque os seus olhos estão abertos porque você não deveria fazer. A história de Sansão é um alerta para nós. Muito mais do que um super-homem, é um alerta para nós que não somos nada de super. É um alerta para nós, porque o pecado é um embuste. O pecado promete prazer e entrega tormento. O pecado promete liberdade e escraviza. O pecado promete vida e mata. O pecado promete levar você a lugares longínquos. Mas ele só não fala que lá nesse lugar você vai ser preso. E só não te fala que você não vai poder voltar de lá quando você quiser. É o que aconteceu com Sansão. O pecado te promete recursos, vitória, mas ele não te fala quanto vai custar isso, o preço alto que vai ter que ser pago. E é uma loucura da nossa parte querer pagar um preço maior do que o preço que Jesus já pagou. Querido, você não vai ser capaz de fazer isso. Jesus pagou um alto preço para que a gente não tenha que construir uma história pagando altos preços, simplesmente porque não quer abrir mão dos pecados de estimação, do jeito qualquer de viver, das concessões de qualquer jeito. Entende? A crise está em nós, não está em Deus. Que o Senhor possa alcançar o teu coração, querido, que está aqui presente, você que está em casa com essa palavra. Porque a gente precisa parar um pouquinho, às vezes, de ler a Bíblia de uma maneira muito alegórica, muito fantasiosa, e a gente precisa entender o que está por trás disso. E o que está por trás disso é Deus dizendo: eu chamei vocês, como Davi diz nos Salmos, desde o ventre da mãe. Antes que eu pudesse ser formado, o Senhor já conhecia todos os meus dias. E antes que uma palavra saia da minha boca, o Senhor já sabe tudo que eu vou dizer. É Deus nos chamando e dizendo: eu estou ainda chamando um povo para fazer parte de uma nação de nazireus, de santos separados, nação sacerdotal, para cumprir um propósito poderoso a partir de pessoas pequenas, frágeis e falhas como nós somos.
para que Ele brilhe em nós. Jesus morreu por isso, para nos fazer viver o potencial de Deus na nossa história, na nossa jornada. Eu não estou dizendo para você que tudo vai dar certo, tem coisa que vai dar errado, mas até no que está errado, Deus vai estar contigo e vai te orientar naquilo ali, vai te dar um entendimento sobre aquilo. Não tenha medo de tomar decisões, tenha medo só de ficar sem orar, tenha medo de buscar na presença, de ficar sem buscar a presença de Deus, porque sem a presença de Deus, os nossos planos são cinzas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? O Ministério de Louvor pode vir à frente. Pastor Guto pode assumir a palavra. Eu vou só fazer uma oração. Pai querido, eu te louvo, Deus, porque o Senhor permite que a história dos teus filhos do passado cheguem até nós. E eu te louvo porque a tua palavra é a manifestação dos teus princípios para nós. E esses princípios são inegociáveis. Deus, eu quero clamar pelos meus irmãos nessa manhã, que recebem esta palavra com o coração aberto, com a mente aberta, inclinados a compreender o que o Senhor tem para dizer à tua igreja. Eu quero pedir ao Senhor por esses irmãos e que, Deus, eles tenham a capacidade do teu Espírito de colocar um ponto final nas concessões. Muitas vezes, Pai, nós queremos vencer a crise que está instalada, mas nós não temos a capacidade de entender por onde essas crises vieram, de onde essas crises vieram, o que ocasionou essa crise. E talvez, Pai, sejam 20 anos de concessões dadas conscientemente, outras inconscientemente, mas 20 anos fugindo do plano e do propósito do Senhor. Para alguns talvez seja mais de 20 anos. Para alguns talvez seja apenas alguns meses. Mas eu sei, Pai, que o Senhor é um Deus de recomeços, e a morte de Jesus na cruz é uma demonstração clara disso para nós. Pai, existem irmãos que estão aqui presencialmente, que estão nos acompanhando em casa, que precisam recomeçar, que talvez estejam como Sansão, apenas aguardando um tempo em que pode puxar as colunas e a edificação cair sobre si mesmo e sobre todos aqueles que estão ali. E Deus, nós queremos repreender esse sentimento no coração agora, em nome de Jesus, e declarar que o Senhor é a vida do teu povo. Senhor, nós queremos clamar ao Senhor que não haja, Deus, nenhum sentimento de abandono de propósito, de prejuízos no propósito, que não haja nenhum sentimento, Pai, de abandono da própria vida, que não haja sentimentos aqui nesse lugar, e sobre os irmãos que estão acompanhando de casa, sentimentos, Deus, de falta de identidade, de propósito, de senso de destino, sem visão, que a nossa vida possa ser equalizada pelo Senhor. Pai, mas eu estou orando agora pelos meus irmãos, porque eu sei que isso depende de nós, do nosso desejo de clamar e de permitir que o Senhor faça, porque o Senhor quer fazer. Por isso, Pai, restaura os relacionamentos que foram prejudicados pelas concessões. Restaura, Deus, a vida ministerial que foi prejudicada pelas concessões. Restaura, Deus, a vida profissional que foi prejudicada. Restaura, Deus, os ministérios. Restaura as famílias. Restaura, Deus, as empresas. Restaura, Deus, a tua própria igreja. Restaura o teu povo, Deus, que sofre pelas concessões que deu. E Deus, eu creio que o Senhor está chamando a nossa atenção nessa manhã para um reparo que o Senhor quer fazer. Nós continuamos sendo os vasos de barro, mas o Senhor continua disposto a derramar dentro de nós as preciosidades do céu. Então, Senhor, nos refaz. Se há rachaduras, quebra esse vaso e faz de novo, porque o novo do Senhor continuará sendo derramado sobre nós. Que o Senhor abençoe o teu povo, em nome de Jesus. Amém.